Ninguém se afasta de você de uma vez. Primeiro, as respostas ficam curtas. Depois, o interesse desaparece sem explicação. E quando você percebe, já está tentando recuperar uma proximidade que começou a morrer em silêncio. O mais doloroso é que quase sempre você sente. Seu corpo percebe antes da sua mente aceitar. A mudança no olhar, a demora nas mensagens, a energia estranha nas conversas. E talvez o pior seja isso. A pessoa continua ali, mas já não faz questão da sua presença. Nesse vídeo, você vai entender os sinais silenciosos de pessoas que querem se afastar de você. E principalmente, como parar de se destruir tentando impedir isso. Porque existe uma diferença enorme entre lutar por alguém e perder a si mesmo tentando não ser abandonado. E no final, você talvez perceba algo que quase ninguém tem coragem de aceitar a tempo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final. Número 1. Você começa a se explicar demais. Existe um momento silencioso em que você percebe que algo mudou. Não porque a pessoa disse diretamente, mas porque, de repente, você começa a pensar demais antes de falar. Relê mensagens. Escolhe palavras com cuidado exagerado. Tenta não incomodar. Tenta manter o clima leve o tempo inteiro. E, sem perceber, começa a se justificar por existir. É estranho como o corpo sente quando deixou de ser bem-vindo em algum lugar. A pessoa ainda conversa com você. Ainda responde. Ainda está ali. Mas algo parece diferente. As respostas ficam mais frias. O interesse diminui. Você fala e sente que a pessoa já não escuta da mesma forma. São detalhes pequenos, mas detalhes emocionais cansam mais do que grandes discussões. E então começa uma das armadilhas mais dolorosas da rejeição silenciosa. Você tenta compensar a distância. Fica mais disponível, mais cuidadoso, mais preocupado em agradar. Como se pudesse recuperar conexão através de esforço emocional. Numa conversa simples, por exemplo, sua mente já está em alerta. Você percebe mudanças no tom de voz, na demora das respostas, no jeito distante da pessoa olhar. E talvez ninguém ao redor note isso. Mas você nota tudo. Porque quando existe medo de perder alguém, até o mínimo gesto ganha peso emocional. Marco Aurélio dizia que a mente sofre mais pelas interpretações do que pelos fatos. Mas algumas mudanças realmente são sentidas antes mesmo de serem explicadas. O problema não é perceber o afastamento. O problema é começar a abandonar sua própria tranquilidade, tentando impedir que ele aconteça. Porque quando alguém realmente quer sua presença, você não precisa lutar tanto para permanecer. Existe troca. Existe interesse natural. Existe leveza. E talvez seja isso que mais doa aceitar. No fundo, você começa a perceber que não está tentando salvar apenas a relação. Está tentando salvar sua sensação de valor. E o próximo sinal revela algo que quase ninguém percebe. Número 2. A frieza nunca chega de uma vez. Ninguém se torna frio de repente. Antes da distância existir por completo. Ela aparece em pequenas ausências emocionais. A pessoa para de perguntar como você está. As conversas ficam automáticas. Você percebe que está compartilhando coisas importantes, sozinho. E o mais confuso é que por fora quase nada mudou. Ainda existem mensagens, ainda existem encontros, ainda existem risadas ocasionais. Mas a conexão já não aquece da mesma forma. É como entrar numa casa conhecida e sentir que a temperatura mudou. Você não sabe explicar exatamente o que aconteceu. Só sente. E normalmente é aí que começa o desgaste silencioso, porque sua mente tenta encontrar justificativas racionais. Talvez ela esteja cansada. Talvez seja só uma fase. Talvez eu esteja exagerando. E às vezes realmente é. Mas em muitos casos, você apenas está tentando adiar uma verdade que já começou a perceber. Epicteto dizia que sofremos quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. E poucas coisas machucam tanto quanto perceber que o interesse de alguém mudou sem que você consiga impedir. Então você observa mais, analisa mais, sente mais. Uma demora pequena numa resposta já altera seu humor. Um tom diferente já cria insegurança. Porque quando alguém começa a se afastar emocionalmente,
A relação deixa de transmitir segurança e começa a gerar ansiedade. E isso cansa. Cansa ter que interpretar silêncio. Cansa tentar descobrir o que mudou. Cansa sentir que existe algo errado, mas ninguém fala claramente. O problema é que a frieza raramente chega com honestidade. Ela chega aos poucos, na falta de presença, na ausência de curiosidade, na energia de quem continua perto, mas já não faz questão. E talvez uma das dores mais difíceis seja justamente essa. Aceitar que algumas pessoas vão se desconectar de você em silêncio, enquanto você ainda está tentando manter tudo vivo. Número 3. Você sente saudade, mesmo com a pessoa ao lado. Talvez uma das sensações mais estranhas da vida seja essa. Sentir falta de alguém que ainda está presente. A pessoa continua ao seu lado, continua entrando nos mesmos lugares, continua fazendo parte da rotina, mas emocionalmente parece distante. As conversas já não têm profundidade, o olhar parece cansado, a conexão começa a desaparecer em pequenos silêncios, e o mais doloroso é que quase ninguém percebe isso de fora, porque não existe briga, não existe fim declarado, só existe uma ausência emocional difícil de explicar. Você começa a lembrar de como aquela pessoa era antes, da leveza nas conversas, do interesse espontâneo, dos detalhes pequenos que faziam você se sentir importante. E então percebe algo difícil. Você não sente saudade apenas da pessoa. Sente saudade da forma como se sentia perto dela. Sêneca dizia que algumas perdas acontecem antes da despedida oficial. E talvez seja exatamente isso que acontece aqui. O vínculo começa a morrer em silêncio, enquanto a rotina continua funcionando normalmente. Num jantar, por exemplo, os dois estão ali. Os pratos sobre a mesa, o som da televisão ao fundo. Tudo parece comum, mas existe uma distância invisível ocupando o espaço inteiro. Você percebe respostas curtas, percebe distração, percebe quando a pessoa aparece emocionalmente em outro lugar. E aos poucos surge aquela dúvida silenciosa. Em que momento tudo mudou? O problema é que sua mente tenta recuperar a conexão antiga. Você força conversas, tenta reviver momentos, procura sinais de que ainda existe a mesma proximidade. Mas algumas relações não acabam de repente. Elas vão esfriando devagar, até que você percebe que está tentando conversar com uma versão da pessoa que já não existe mais. E talvez seja isso que mais machuca, não perder alguém de uma vez, mas assistir, lentamente, alguém deixar de enxergar você da mesma forma. Número 4. Quem quer sua ausência evita confronto. Muita gente acredita que afastamentos sempre vêm acompanhados de discussões, mas na maioria das vezes, não. Quem já não quer sua presença raramente fala isso com clareza, porque confronto exige coragem emocional, exige assumir responsabilidade pelo que sente, e nem todo mundo consegue fazer isso. Então a pessoa escolhe outro caminho, a indiferença. Ela responde sem profundidade, evita conversas importantes, parece sempre cansada demais para resolver o que está acontecendo. E aos poucos, você percebe que está tentando conversar sozinho sobre uma relação que já perdeu equilíbrio. O problema é que o silêncio confunde mais do que uma verdade dura. Porque enquanto ninguém fala claramente, sua mente continua procurando esperança. Talvez ainda dê para resolver. Talvez ela só precise de tempo. Talvez eu esteja interpretando errado. E é exatamente essa incerteza que prende você emocionalmente. Epicteto ensinava que parte da paz vem de aceitar aquilo que não está sob nosso controle. Mas aceitar isso na prática é difícil, especialmente quando existe apego. Porque o ego sempre acredita que se você encontrar as palavras certas, agir da forma certa ou insistir mais um pouco, talvez consiga mudar a decisão emocional do outro. Só que conexões verdadeiras não sobrevivem através de esforço unilateral. Uma relação saudável não faz você sentir que precisa implorar por presença emocional. E talvez uma das maiores demonstrações de afastamento seja justamente essa, quando a pessoa prefere deixar você confuso em vez de ser sincera. Num ambiente comum, isso aparece de formas pequenas. A pessoa evita aprofundar conversas, muda de assunto rapidamente. Parece desconfortável quando você tenta falar sobre o que sente, como alguém que já começou a sair da relação internamente, mas ainda não teve coragem de admitir.
E enquanto isso, você continua tentando entender o que aconteceu. O mais doloroso é perceber que algumas pessoas não vão embora de forma honesta. Elas apenas diminuem a própria presença até você entender sozinho que já não existe espaço para você ali. Mas existe um sinal ainda mais difícil de aceitar. Número 5. O pior erro é correr atrás da aprovação. Quando alguém começa a se afastar, o ego entra em pânico e, quase sem perceber, você começa a mudar. Fica mais disponível, mais paciente, mais preocupado em agradar. Você tenta falar do jeito certo, agir do jeito certo, se tornar alguém mais fácil de manter por perto, como se o problema fosse sua falta de esforço. E é aqui que muita gente começa a perder a própria dignidade emocional. Porque existe uma diferença silenciosa entre demonstrar carinho e implorar para não ser deixado. O mais triste é que, na maioria das vezes, isso acontece de forma inconsciente. Você aceita migalhas emocionais porque ainda se apega à lembrança de como a pessoa era antes. Uma resposta fria já parece suficiente. Uma atenção mínima já traz alívio. E então sua felicidade começa a depender de pequenos sinais de validação. Marco Aurélio dizia que quem vive buscando aprovação perde a própria liberdade interior, porque sua paz deixa de vir de dentro. Ela passa a depender do humor, da atenção e da presença de outra pessoa. E isso cria um desgaste silencioso. Você acorda pensando se fez algo errado. Analisa conversas antigas. Tenta entender por que já não recebe o mesmo interesse. Enquanto isso, vai se afastando de si mesmo. Num momento simples do dia, isso aparece claramente. Você pega o celular várias vezes esperando uma mensagem, vê a pessoa online, escreve algo, apaga, reescreve. Como alguém tentando encontrar a versão perfeita de si mesmo para não ser abandonado. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Quanto mais você implora emocionalmente pela permanência de alguém, mais perde sua própria sensação de valor. Porque conexões verdadeiras não precisam ser sustentadas pelo medo constante da rejeição. Existe reciprocidade. Existe presença espontânea. Existe vontade dos dois lados. E talvez o maior erro não seja perder alguém. Talvez seja perder a si mesmo tentando convencer alguém a ficar. Número 6. Nem toda perda é rejeição. Existe uma verdade que demora para amadurecer dentro da gente. Nem todo afastamento significa que você não tem valor. Mas quando alguém muda com você, essa é quase sempre a primeira conclusão que sua mente cria. Talvez eu não tenha sido suficiente. Talvez exista algo errado comigo. Talvez eu seja fácil de deixar. Só que nem toda distância nasce da falta de importância. Às vezes, as pessoas mudam internamente, mudam prioridades, mudam fases da vida. E algumas conexões simplesmente deixam de existir da mesma forma. Isso dói. Mas não significa automaticamente rejeição. Sêneca dizia que grande parte do sofrimento humano vem da necessidade de transformar toda perda em algo pessoal. E talvez seja exatamente isso que acontece quando alguém se afasta. Você tenta encontrar um culpado, uma explicação definitiva, algo que faça sentido para o ego. Mas a vida nem sempre oferece encerramentos claros. Algumas pessoas apenas se desconectam aos poucos, não porque você foi insuficiente, mas porque elas já não conseguem sustentar a mesma presença emocional. E aceitar isso traz um tipo diferente de paz, porque você para de transformar cada afastamento numa sentença contra seu próprio valor. Num fim de tarde comum, por exemplo, você percebe isso de maneira silenciosa. Olha conversas antigas. Lembra de momentos importantes. Sente tristeza, mas sem aquela necessidade desesperada de recuperar tudo. Pela primeira vez, entende que algumas histórias não acabam porque alguém venceu ou perdeu. Elas apenas terminam. Epicteto ensinava que maturidade é aprender a amar sem tentar possuir. E talvez isso inclua aceitar que algumas pessoas vão embora mesmo depois de momentos verdadeiros. Não porque tudo foi mentira, não porque você não vale nada, mas porque nem toda conexão foi feita para durar para sempre. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a ficar mais leve. Número 7. Quando você para de insistir, algo muda. Existe um momento em que o cansaço emocional vence. Você percebe que já explicou demais, já tentou demais,
Já carregou sozinho uma conexão que precisava de duas pessoas. E então, algo muda dentro de você. Não de forma dramática, não como alguém que deixa de sentir de um dia para o outro, mas como alguém que finalmente entende que amor não pode ser arrancado à força de ninguém. Você para de perseguir respostas. Para de insistir em conversas que nunca acontecem de verdade. Para de tentar convencer alguém da sua importância. E, estranhamente, isso começa a trazer paz. Marco Aurélio dizia que dignidade é manter sua tranquilidade mesmo quando o mundo ao redor muda. Porque existe força em aceitar a realidade sem se humilhar diante dela. E talvez essa seja uma das maiores viradas emocionais da maturidade. Entender que deixar ir também é um ato de respeito próprio. Num começo, dói. Você sente falta da rotina, das expectativas, da esperança de que tudo voltaria a ser como antes. Mas aos poucos, o silêncio deixa de parecer abandono e começa a parecer liberdade. Você já não vive esperando mensagens, já não interpreta cada detalhe, já não precisa lutar para sentir que merece espaço na vida de alguém. E isso muda completamente sua energia. Porque quando você para de correr atrás de quem quer distância, começa a voltar para si mesmo. Volta para sua paz, para sua clareza, para sua própria presença. Epicteto ensinava que liberdade emocional nasce quando você deixa de depender daquilo que não controla. E talvez o verdadeiro controle não seja fazer alguém ficar. Seja conseguir permanecer inteiro, mesmo quando alguém decide partir. No final, algumas pessoas realmente vão se afastar da sua vida. Mas isso não precisa destruir quem você é. Porque perder alguém dói. Mas perder sua dignidade tentando impedir isso, dói muito mais. Conclusão. Talvez a parte mais difícil não seja perceber que alguém quer se afastar. Seja aceitar que você não pode impedir isso sem perder a si mesmo no processo. Porque quando existe conexão verdadeira, você não precisa implorar atenção, provar valor o tempo inteiro ou lutar sozinho para permanecer. Algumas pessoas vão embora em silêncio. Outras apenas deixam de estar emocionalmente presentes. E isso dói. Mas existe algo pior do que perder alguém. Perder sua paz tentando convencer alguém a ficar. O estoicismo ensina exatamente isso. Existem coisas que você controla e coisas que não controla. Você não controla a permanência de ninguém, mas controla sua dignidade diante da perda. E talvez maturidade emocional seja justamente isso. Ter coragem de deixar partir aquilo que já foi embora em silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual desses sinais mais mexeu com você, ou qual mudança você percebe que precisa fazer na sua vida a partir de agora. E se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Na tela agora estão aparecendo outros 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais essa transformação interior. Até o próximo vídeo.